Boa noite. Pelo boa noite, você já sentiu que tem um campeão carioca agora aqui falando? Fomos campeões, só falando isso. Aleluia. Boa noite. Fique de pé. Às vezes, eu estou num lugar assim de oração e de adoração, e a sensação que eu tenho é que eu estou ouvindo uma quantidade de vozes maiores que as que estão presentes. E hoje eu tive essa mesma experiência. E eu olhava para trás e olhava ao meu redor, e não eram só as nossas vozes que estavam cantando, né? E eu conto essa experiência porque para mim ela faz sentido com o que vai se realizar no dia de hoje, sobre a separação ministerial, sobre a unção de Deus. E essa é uma noite de Deus confirmar a unção que Ele tem para esse lugar. É uma noite em que nós estamos de céus abertos para que haja uma confirmação daquilo que Deus tem para as nossas vidas, do que Deus tem nesse lugar. Então eu gostaria que a gente voltasse a adorar um pouco mais ao Senhor. Eu quero dedicar parte do tempo que tenho e a gente adorar um pouco mais, porque eu acredito que existe uma convergência, uma conexão, uma sinergia com a realidade dos céus sobre o que nós estamos fazendo aqui essa noite. E eu queria dar um pouquinho mais de tempo para perceber um pouco mais sobre o que isso representa. Nós podemos continuar adorando a Ele? Podemos? Espírito, nós pedimos, abra os olhos aqui, abre ouvidos. Abra, Senhor, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos. Oh, Jesus. Vamos lá, adore, simplesmente adore. De novo queremos te ver. Aleluia, aleluia. Trouxe o Cordeiro pra te oferecer. Come on, mais o teu espírito aqui. Ao fogo sobre a rocha faz estremecer. Vamos morrer aqui, tua face iremos ver. Ensina-nos conduzir os filhos que iremos ter. Viver em separação, nossos cabelos não cortarão. Não iremos perder o tempo da nossa geração. Senhor.
trouxe o Cordeiro pra te oferecer. Ao fogo sobre a rocha faz estremecer. Vamos morrer aqui, tão fácil iremos ver, ensina-nos conduzir os filhos que iremos separação. Nossos cabelos não cortarão, não iremos perder o tempo da nossa geração. Não iremos, vamos morrer aqui, na face iremos ver, ensina-nos conduzir os filhos que iremos separação. Nossos cabelos não cortarão, não iremos perder o tempo da nossa geração. Não iremos perder. Perder o tempo. Amém? Você pode dizer isso como um pacto com o Senhor? Perder o tempo da nossa geração. Mais uma vez. Não iremos perder o tempo da nossa geração. A última vez. Não iremos perder o tempo da nossa geração. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Nós não podemos perder esse tempo. Nós não podemos perder esse tempo. O tempo que temos para fazer o que o Senhor nos pediu é a nossa geração. Fala isso. O tempo que temos para fazer o que o Senhor pediu é a nossa geração. Pois Davi serviu ao Senhor na sua geração. O tempo que nós temos de serviço ao Senhor é o tempo da nossa geração. Você pode sentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a contagem do nosso tempo, essa é a contagem dos nossos dias. É a nossa geração. A gente precisa observar o tempo em que a gente vive através daquilo que Deus está desenvolvendo nas pessoas também. Quando eu vejo os filhos ministrando, os filhos servindo, quantos pais que estão aqui sentados têm os seus filhos ministrando aqui? Levanta a mão. Essa é a responsabilidade que a gente tem no nosso tempo.
Quando a gente vê os nossos filhos servindo, a gente entende a nossa função nesse tempo. Quando a gente vê até aqueles que a gente considera filho. Ver a Gabi ministrando música, eu na minha cabeça, porque eu conheço ela desde pequenininha. Não que ela cresceu muito, né, mas é o tempo, sabe? Você olha e olha para o tempo. Uau, o tempo. Abigail casando, tempo passando. E você vai contando o tempo, esses são os seus dias. E a gente precisa olhar e entender assim, eles precisam da gente. Eles precisam dos pais. Nós precisamos nos tornar pais de uma geração. Nós precisamos assumir a paternidade. Às vezes a gente lamenta a ausência de paternidade, mas nós podemos ser pais. Nós precisamos assumir aquilo que está ausente no nosso meio. Muita coisa do que falta no nosso meio não pode ser apenas uma constatação que a gente tem, precisa ser uma responsabilidade que a gente tem que assumir. O que nós vamos fazer? Quando a gente não tem a habilidade para fazer aquilo que a gente vê que precisa ser feito, a gente ora. Quando a gente não tem capacidade, não tem meios, não tem como, o que a gente faz? A gente ora. Mateus 9:35 diz que Jesus olhou para as pessoas ao redor dele, a multidão. Caraca, tu está aqui comigo hoje, que legal. Que cara especial esse cara. Ainda bem que tu vai casar com a Abigail. Se eu não gostasse de você, eu tinha minha opinião, tinha chegado, tá? Mas que bom, que cara especial, que coração especial, que som, né? Especial. Então, Jesus olhou ao seu redor, ele percebia as pessoas, e ele diz que viu as multidões aflitas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E essa expressão ela aparece outras 2 vezes no chamado Antigo Testamento. A primeira vez com Micaías, quando Micaías fala da morte de Acabe. A visão que Micaías vê eu vi Israel como ovelhas aflitas e abatidas como quem não tem pastor. Ou seja, um povo sem direção, um povo que não tem uma direção, está aflito e abatido porque não tem a direção. Depois ela aparece em Zacarias, sobre um povo que está voltado à idolatria e é considerado um povo perdido. E Jesus repete essa expressão dos 2 profetas, dizendo, eu vejo o povo dessa maneira. Mas o interessante é que Jesus, tem 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus, ele fala para os discípulos dele o quê? Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. A gente olha assim, mas Jesus, você não se achou suficiente para a demanda. Ele mesmo falou o seguinte, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele fala o que para os discípulos dele? Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Ele não se viu suficiente. E quando ele não se vê suficiente, qual a instrução que ele dá? Ore. Entendeu? Ore. Quando a gente está diante de problemas graves e grandes, na nossa geração, nós deveríamos orar mais e falar menos, opinar menos. A gente precisa orar mais. A gente não precisa escolher um lado, porque os 2 lados fazem parte da Babilônia espiritual e que vai cair na chão. Não existe um lado que vai ficar de pé. A Bíblia diz em Apocalipse 17:18 que toda essa estrutura vai ser levada a nada, sendo esquerda ou direita. E nós não podemos servir essas estruturas. Nós não precisamos da opinião dessas estruturas. Nós temos Jesus. Nós temos a obra que foi feita por Jesus. E Jesus disse, está difícil? Ore. Rogue ao Senhor da seara.
para que Ele envie trabalhadores. E essa palavra é pessoas que se ocupem daquilo que nós precisamos que seja feito. Então, quando você vê algo tão complexo e você se põe a orar, Senhor, envie pessoas que se ocupem dessa complexidade, você está crendo num Deus que resolve coisas complexas, usando pessoas. Quando nós estivermos diante de situações que a gente não sabe lidar, o que a gente precisa saber fazer, ou a gente já sabe que tem que ser feito, é orar. É igual o povo diante do Mar Vermelho, olha para trás, vem o exército de Faraó, e Deus fala para Moisés: o que está orando? Ei, manda para esse povo marchar. Vamos para frente. E isso é orar. Você olha para o mar e não para. Você ora. E o mar se abre. O exército que está atrás morre todo afogado, entendeu? Deus tem uma solução para questões complexas e problemáticas. E esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração. A gente não pode ficar mais lamentando a geração que a gente está, ou enfraquecendo a nossa geração, dizendo que antigamente era melhor. A gente não tem ideia como isso soa na voz daquele que está vivendo esse tempo. Você está dizendo para aquele que tem esse tempo, que esse tempo é pior do que o seu. Ah, mas no meu tempo era muito melhor. No teu tempo que tu tinha 20 anos, falando, no meu tempo era muito melhor. Ele está dizendo que o tempo daquele que tem 20 anos hoje não é tão bom quanto foi o seu. Isso é uma constatação que enfraquece, desencoraja a geração. E a gente deixa de ser útil, a gente perde a utilidade. Pensa comigo, se uma pessoa mais velha diz para uma pessoa mais nova que o tempo dela era melhor, você está dizendo, comunicando para essa pessoa mais nova que você não sabe lidar com o tempo dela. E por isso que ela não te procura. O certo é você ouvir ela sobre o tempo que ela vive e conceder a ela a sabedoria que você desenvolveu ao longo do tempo que você viveu. E não comparar tempo. Por isso o Salmo disse: uma geração cantará a outra os feitos do Senhor. Não é dizendo que o que Deus fez ontem é melhor do que o que Ele está fazendo agora, mas é uma geração contará a outra geração. O que a gente precisa transmitir para a nossa geração é a fé que nós vivemos o nosso tempo. Como você enfrentou os seus desafios e não desencorajar a próxima geração. Paulo fala para Timóteo: a fé que esteve na sua avó, que habitou na sua mãe e que habita também em ti, a mesma fé. Então a avó de Timóteo passou a fé para a mãe, e a mãe de Timóteo passou a fé para Timóteo, e a fé que Timóteo tinha para poder atuar no ministério no tempo dele. O que é passar a fé? É dizer que você viveu pela fé os seus dias, com toda a dificuldade que foi os seus dias, para que a geração tome a mesma fé, e essa fé sirva no tempo dela, para que a outra geração pegue a mesma fé, entendeu? Essa é a entrega de bastão. O legado não é o ministério, o legado é fé. A avó de Timóteo não tinha o mesmo ministério que Timóteo, mas tinha a fé que Timóteo precisava para viver o ministério dele. Deu para entender? Então deixar um legado é deixar uma fé. E fé é fidelidade. Fidelidade é viver unido a Deus. Isso quer dizer que em todas as circunstâncias da minha vida eu escolhi estar unido a Deus. Independente de como foram essas circunstâncias, eu escolhi estar unido a Deus. Isso é fidelidade. O justo vive por fé. Fidelidade.
O justo é aquele que escolhe estar unido a Deus, independente das suas circunstâncias. Independente se ele está no pasto verdejante, nas águas tranquilas ou no vale da sombra da morte. Porque nesses 3 lugares Deus disse que estaria. Então, em meio a essas circunstâncias, você escolhe estar com o Senhor, que sempre está em todas as circunstâncias. E não pensar que pela circunstância, uma Deus está e por outra Deus não está. O justo vive por fé. Ele escolhe estar unido ao Senhor em todas as circunstâncias. E a gente precisa estar atento para que com nossas palavras a gente não desencoraje os nossos filhos. A dificuldade do mundo de hoje demanda um Deus dos dias de hoje. O Deus de Elias, Eliseu invocou e funcionou. Fé. Quando ele falou assim, eu invoco o Deus de Elias, Eliseu bateu, abriu o rio. O mesmo feito lá atrás funcionando no tempo dele, de romper com os limites. Que a geração mais nova pode dizer, eu sirvo aos deuses dos meus pais, e que está sendo o meu Deus. O Deus de Abraão não é o mesmo Deus de Isaac, e não é o mesmo Deus de Jacó, ou para cada um deles, mesmo sendo o mesmo Deus, mas para cada um deles foi um Deus, mas que construiu a formação daquilo que Deus queria formar. Então a experiência que você tem com Deus, ela serve de construção para aqueles que estão iniciando a sua jornada com Deus. Fale mais das suas histórias com o seu Deus. Fale menos daquilo que não está bom, do mundo que não está bom. O mundo na nossa época, quem está comigo aí 40 e pouco, ou 50, um pouco mais velho que eu, também tinha os seus desafios. Também. O meu pai falava que o mundo dele era melhor, e eu não posso falar para o meu filho que o meu foi melhor. Então não tem lógica essa colocação, entende? Não tem. Porque esse é o tempo, é a nossa geração, e que a gente precisa servir o Senhor na nossa geração. Esse é o tempo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. Versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu aos assistentes e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios, mas perguntavam: este não é o filho de José? E Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum.
E continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, da região de Sidom. Também não havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram na cidade, e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e se retirou. Não era difícil para ninguém, né? Está vendo? Não foi difícil para ninguém. Curitiba sempre me dá essa renite aí. Fico com renite. Aqui está um texto clássico, talvez você já tenha lido ele. Jesus entra na sinagoga de um dia de sábado, e Jesus entra numa sinagoga na cidade em que ele foi criado. E isso é muito interessante, porque você vai ver que as pessoas, ao vê-lo lendo uma palavra das Escrituras e dizendo: se cumpriu essa palavra, logo que ele diz isso, elas tentam comparar como ele está dizendo que ele é isso, se nós conhecemos que ele é aquilo. Como ele está dizendo que ele é o ungido, o Messias, se nós conhecemos o seu pai, sua mãe, suas irmãs? Ele não foi criado aqui no nosso meio. E Jesus: já sei o que vocês vão me dizer, né? Aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, né? E ele fala sobre o profeta não ter honra na sua própria casa. E ele conta a história de 2 profetas significativos para Israel, sobre Elias e Eliseu, e fala como Deus usou essas pessoas para tocarem os de fora. Então Jesus, ao mesmo tempo, está explicando: vocês querem que eu faça o que eu fiz fora daqui, aqui também, né? Em outra passagem vai dizer que Jesus não pôde fazer muitos sinais e milagres ali naquela cidade por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade deles era formada pela familiaridade. A familiaridade construiu uma estrutura na maneira deles verem Jesus, que impediam eles de fazer melhor proveito de quem Jesus era, porque eles conheciam Jesus historicamente, conheciam o Jesus, filho de Maria, suas irmãs, José. A familiaridade gerou uma incredulidade, e a incredulidade reduziu as possibilidades daquilo que Deus poderia fazer no meio deles. Dá para entender isso? E às vezes a gente vivencia isso muito no nosso meio. A familiaridade que nós temos com as coisas de Deus gera uma incredulidade que reduzem as possibilidades daquilo que pode estar operando no nosso meio. Você me entende? Amém? Somos nós mesmos que criamos essa barreira. Agora volta comigo para o capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como uma pomba. Forma corpórea como uma pomba. O texto não diz que foi uma pomba que desceu sobre Jesus. Preste atenção no texto, está vendo? Uma forma corpórea como de uma pomba. Como está essa versão aqui? Também, obrigado, NVI. Já sacou que eu estou olhando a NVI? Forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. E isso é lindo porque Lucas está dizendo que os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele. E são questões literais mesmo. O céu se abriu. Na hora que Jesus se levanta das águas, ou quando Jesus é imergido nas águas, os céus se abrem. E o Espírito pode descer então dos céus e parar na terra, por causa dessa abertura que acontece nos céus.
há uma abertura que acontece nos céus dentro do batismo de Jesus. É interessante eles citarem forma corpórea como pomba, porque a pomba está relacionado com a sinalização que Noé recebeu, que dava para sair da arca e começar um novo mundo. Estão comigo? Então eles citam a forma de uma pomba porque ele está querendo retratar que após o batismo de Jesus começou uma nova realidade na terra. Os céus se abriram. É interessante que Jesus, quando vai falar sobre a atividade do profeta Elias, ele cita os anos que os céus ficaram fechados. Lembra? Os anos que os céus ficaram fechados. Os céus estavam fechados por causa da idolatria de Israel, porque era a época do governo de Acabe, Jezabel operava e os céus se fecham. E é literal, as chuvas travam, vem uma seca, para demonstrar que os céus estavam fechados, ou seja, Deus não estava operando no meio deles. E para chamar a atenção do povo, que Deus não estava operando no meio deles, para de chover, porque mexe no bolso. Porque a base da economia de Israel era agrícola. E quem trabalha com agricultura sabe que a chuva é muito importante. Então Deus fecha o céu para dizer: eu não estou de acordo com como vocês vivem. Ou vocês se voltam para mim, ou não tem vida tranquila. Tem um homem que diz o seguinte: os profetas são chamados para perturbar os homens acomodados e acalmar os homens perturbados. E isso que Elias fez, ele trouxe essa palavra. Ah, está tudo tranquilo, vocês estão vivendo como quer? Deus vai trazer uma perturbação. E aqueles que eram conformados com a idolatria, estavam perturbados com isso, ficaram calmos. Deus está agindo, os céus estão fechados. Os céus estão fechados, Deus está agindo. E toda a ação de Deus se concentra na vida do profeta Elias. Deus sustenta Elias no rio, depois manda corvos trazer comida, depois a casa da viúva. Toda a ação de Deus está concentrada na vida profética de Elias, porque Elias vivia dentro daquilo que Deus queria que se movimentasse. Então, nesse período de Jesus aqui, nós precisamos lembrar que algo físico acontece. Tem o batismo nas águas e os céus se abrem. Céus abertos representa a atividade de Deus sobre a terra, está totalmente liberada. Isso são céus abertos. E a atividade de Deus está totalmente liberada. Essa atividade é por meio do seu Espírito. Por isso o Espírito desce e paira sobre Jesus. Ok? O Espírito paira sobre Jesus, ou seja, a operação de Deus está totalmente na terra. O Espírito do próprio Deus está na terra, na pessoa de Jesus. Jesus era o único ser humano que podia provocar isso, porque os céus estavam fechados, porque a humanidade não andava conforme Deus queria. Então não tinha do seu Espírito. Lembra em Gênesis 6, quando a humanidade andava como queria, o texto diz que o Espírito disse: eu não contenderei para sempre com ele, vou deixá-los. Em Gênesis 6, o Espírito deixa de operar. Fala: eu não vou mais contender com a humanidade. E Jesus, antes de ir para a cruz, ele diz: agora o Espírito vai estar no mundo para convencer do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Então, o Espírito não está na terra para me convencer, para convencer o mundo. Jesus disse: ele vai estar no mundo operando isso. Então, o Espírito está no mundo operando o convencimento do pecado, porque não creem. Quando você vê uma represária que o mundo não crê em Jesus, isso também é obra do Espírito. É uma constatação da obra do Espírito. Eles não creem em mim, da justiça que eu vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Todas essas ações de Jesus liberam a operação do Espírito no mundo. O Espírito está liberado para agir. Isso tudo veio pela pessoa de Jesus. E aí Jesus tem um embate com Satanás no deserto.
E esse embate de 40 dias, depois de 40 dias, representa toda a nossa jornada de vida. Todos nós temos esses embates, como Jesus teve no deserto, em relação ao sistema satânico operante no mundo. Todos nós passamos por privações, todos nós passamos recebemos propostas, todos nós somos provocados a negar o nosso Deus e aceitar a viver pela vaidade desse mundo. Todos nós passamos por isso. Jesus passou por isso, representando todos nós, e ele volta dessa passagem pelo Espírito e vai para essa sinagoga. E aí ele lê esse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Então tudo isso que eu falei anteriormente, sobre o céu se abrir, o Espírito descer, ele trabalhar no mundo, Jesus chama isso de unção. O Espírito está sobre mim, me ungindo. E você vê que a unção é a autorização para que você opere dentro daquilo que o Espírito quer que você opere. Me ungiu para mudar a realidade das vidas das pessoas. Então a unção não é para me colocar numa posição em que as pessoas reconhecem que eu sou. A unção é me colocar numa posição de serviço para mudar a realidade de quem são as pessoas. Para isso serve a unção. E para que essa operação aconteça, é preciso trabalhar contra a incredulidade, que é gerado pela familiaridade. Dá para entender? Esse aqui está sempre aqui com a gente. Não é porque Deus usa ele aqui. Pode ser que Deus use ele, não use. Será que Deus usa ele mesmo? A gente não viu que ele ficou chateado no trânsito e discutiu com um cara esses dias? A familiaridade vai criando uma incredulidade. Você vai vendo a pessoa que te impede de extrair dela o que Deus ungiu ela para fazer. A familiaridade. Você vai acumulando vivências familiares com a pessoa e vai criando incredulidade sobre quem a pessoa é. E é por isso que nós temos céus fechados. Porque nós estamos trabalhando contra o que os céus querem nos favorecer. E aí Jesus vai falar: olha, um profeta não tem honra na sua própria casa. Ele falou, lembra da história de Elias? Então, por isso que às vezes nós somos mais úteis para os de fora do que para os de dentro. E isso é algo espiritual. Agora, não é uma constatação espiritual para a gente ficar acomodado. É assim mesmo, o profeta não tem honra na sua própria casa. O profeta não tem honra na sua própria casa porque também ele precisa ser impulsionado para ir para aqueles que precisam do que ele carrega. Eu estou falando do profeta. Potencial, comece a olhar para aqueles que precisam do seu potencial. Comece a olhar para as pessoas que precisam do seu potencial. Porque pode ser que essa não aceitação é para justamente colocar no lugar onde Deus quer que você opere. Isso não é para você falar assim, poxa, o profeta não tem honra na sua própria casa. Não. Cadê as viúvas? Cadê os leprosos da Síria? Cadê as pessoas que não estão no meu âmbito familiar? Cadê elas? Eu quero ser útil para essas pessoas. Porque o Espírito do Senhor, Deus, me ungiu. Ele está sobre mim. Em Atos capítulo 10, Pedro vai falar sobre essa mesma unção que estava sobre Jesus. Cadê Atos 10, versículo 38.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Pedro está falando algo muito similar ao que Lucas narrou. Deus estava com ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, e ele foi pregando aos quebrantados de coração, pregando, libertando, liberando as pessoas. Pedro está dizendo que Deus ungiu Jesus, ele saiu fazendo bem a todos e liberando os oprimidos do diabo. Você consegue lembrar qual foi o dia que você procurou se voltar a fazer bem assim a todos? Já parou para pensar na sua vida assim? Às vezes você fala assim, pô, minha vida é tão monótona, tão igual, tão repetitiva. Já pensou em curtir uma aventura do problema do outro? Procurar alguém, hoje eu vou sair na rua, procurar alguém que está com um problema. Todo mundo ri. Jesus pensava assim, vamos sair atrás de alguém que está com um problema, porque o Senhor me ungiu. Mas como é que eu vou saber quem é a pessoa que eu preciso ajudar? O texto diz, o Espírito me ungiu para pregar aos quebrantados. Então quem é o alvo da minha mensagem? Os quebrantados. Quem é quebrantado? Quem está quebrado. Quem está quebrado? Não tem mais argumento, sabe? Quebrantamento é quebra de argumentos. Quem não tem argumento é quebrantado. Tipo, eu estou assim, eu não sei mais o que eu faço. Bom, vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Sabe, essa é uma forma de servir a nossa geração. Se apresentar para resolver problemas. Porque a gente pensa que unção, ministério é para funcionar só aqui dentro. Unção e ministério é para solucionar problemas. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Sabe, seria bom a gente ter um problema aqui, de pessoas que querem aprender a ministrar como solucionar problemas. Isso poderia ser um bom problema que a igreja tinha que ter. Pessoas querendo aprender a como libertar os oprimidos, libertar os cativos e dar vista aos cegos. Ou seja, tirar pessoas do seu passado, das suas opressões presentes e dar uma visão de futuro. É para isso que a unção vem. É para isso que o Espírito vem sobre nós. Jesus operava tudo o que ele operava porque ele tinha como alvo liberar as pessoas dos seus problemas. Quando foi a última vez que a gente pensou assim, eu quero servir a minha geração, eu quero liberar a minha geração dos seus problemas? Pessoas, uma pessoa por mês. Se a gente fizer uma pessoa por mês, no final do ano, são 12 pessoas que a gente ajudou. 2 por mês, no final do ano dá quanto? Quem é bom de matemática? 24. 3. 4. Olha, imagina, 40 e poucas pessoas impactadas com a unção de um no ano. Tá bom pra caramba. Tá bom? E aí tem, quando isso está acontecendo, se multiplica por 300, cada um fazendo isso com 48, dá quanto? Aí eu peguei pesado, né? A máquina digital ajudou. 8.400 pessoas impactadas durante um ano. Quem olha uma coisa dessa em Curitiba vai falar, tem avivamento acontecendo? Porque a gente pensa que precisa acontecer um grande acontecimento para então a gente experimentar o avivamento. Mas Jesus não esperou o grande acontecimento, Ele se apresentou. O Espírito do Senhor hoje se cumpriu. Ele se apresentou para acontecer.
Hoje se cumpriu a escritura que você acabou de ouvir. Sabe, ele falou, eu estou assumindo o texto. Eu estou assumindo o texto. E às vezes o que falta para a gente é assumir o texto. Sabe por quê? Primeiro, os céus estão abertos. Segundo, o Espírito Santo está sobre nós. Terceiro, Ele nos ungiu. O quarto é o que está faltando. Mas aqui na igreja está sempre tendo novos convertidos. Sim, é verdade. Mas eu estou falando sobre você, não só sobre aquilo que acontece com o que fazemos juntos. Eu estou falando sobre cada indivíduo aqui. Sabe, quando a gente muda essa mentalidade, quando a gente assume o papel de ser como Jesus, as coisas mudam. Nós precisamos nos relacionar menos com a igreja e mais com Jesus. Se a gente fizer mais isso, a igreja vai se tornar mais poderosa. Porque o poder da igreja está em Jesus. E nós estamos o tempo todo preocupados com igreja. Mas o cabeça da igreja é Jesus. A nossa relação é com Jesus. E se a gente passar a olhar esses textos e não ver Jesus fazendo em mim, mas ver eu fazendo por meio de Jesus, as coisas mudam. Vocês lembram que a outra vez que eu tive aqui foi o batismo, e eu falei, toda a igreja passa por um batismo, quando a gente batiza pessoas, porque é uma realidade, é um sacramento. Assim o que vai acontecer aqui, nós vamos ordenar, ungir pessoas ao ministério. O que eu estou tentando é provocar você, para te dizer, pega a unção que vai estar sendo liberada aqui. Mas eu não vou assumir nenhum cargo, nenhuma função. Mas não se trata disso. Se trata no que o Espírito está liberando no lugar. Ele está liberando pessoas para um lugar, mas Ele está aqui para nos ungir. Em 1 João, João 2,18, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram, obrigado, mais reforço. Essa é a última hora, assim como vocês ouviram, que o anticristo está vindo. Já agora o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgindo. Por isso sabemos que esta é a última hora. E eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, de terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. É interessante aqui porque João está trabalhando com uma ideia. Olha, aqueles que abandonaram a gente se tornaram anticristos. Ou seja, eles foram contra a unção que nós temos. Quer ver? Continua lendo o texto. Olha aqui, ó. Mas vocês têm uma unção que procede dos santos, e todos vocês têm conhecido. Agora pula comigo para o versículo 26. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam, dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele é recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneça nele como ele os ensinou. Para que a gente entenda o contexto dessa passagem, porque às vezes parece confuso, né? Como assim? Eu não preciso que ninguém me ensine, mas eu preciso ser ensinado, né? O que João está combatendo aqui é, na realidade da igreja judaica, muitos que estiveram no início com eles, acreditando que Jesus era o Machia, o Messias, o Cristo, o ungido,
deixaram eles e disseram: não, esse Jesus não é o ungido, e se tornaram anti-Messias, entendeu? Os anti-Cristo. E aí João está falando: não, permaneçam nessa unção, porque vocês têm a unção que vem do verdadeiro ungido. Vocês não precisam aprender dentro daquilo que eles estão ensinando para justificar que esse Jesus não é o Messias. Dá para entender? Permaneçam nessa unção. Qual unção? Ele é o Messias. O Espírito Santo desceu sobre ele. Os céus se abriram. Nós vimos ele andando com poder, ungido pelo Espírito, fazendo bem às pessoas. Esse é o Messias. Permaneçam nele. Não é necessário que ninguém vos ensine. Ou seja, tentando retirar essa verdade que já foi estabelecida. Nós temos uma unção que vem do Santo. Nós não podemos deixar que essa unção seja limitada, impedida por intimidações daqueles que não acreditam nessa unção. Os anticristos não podem ser aqueles que paralisam os verdadeiros ungidos. Os que são anticristo, contra a unção de Jesus, eles não podem prevalecer nos paralisando, achando: não precisa, não é mesmo, não é isso mesmo, não foi, não vai dar, tu não sabe, tudo, não vai dar em nada isso, eu já vi isso. Isso é uma operação do anticristo, para tentar nos paralisar na unção que nós temos. Esse pessimismo que também contribui para a incredulidade, que também inibe as operações. E hoje, eu repito, é uma noite em que nós estamos aqui para termos a nossa unção confirmada. O Espírito está aqui para confirmar a unção que nós temos. Enquanto a gente estiver ungindo pessoas ao ministério, entenda que isso está acontecendo com o nosso ministério aqui. Nós temos ministério em comum. Paulo vai falar em 2 Coríntios 5, do 16 ao 20, que nós temos o ministério da reconciliação. Esse é um ministério de todos nós. Nós temos o ministério reconciliar as pessoas desse mundo com Deus. É nosso ministério. Em 2 Coríntios 3, Paulo vai dizer que nós temos o ministério do Espírito, não o ministério da letra. Nós temos o ministério do Espírito, o ministério da reconciliação, e nós temos a unção para operar nesse ministério. O que nós precisamos mais? O que a gente precisa de fato? Eu vou te dizer um conselho que a gente precisa. A gente precisa mudar a nossa postura. A gente não precisa mais esperar as coisas acontecerem. A gente precisa mudar a nossa postura. Olha, como um sinal profético, vocês estão de teto mudado. O véu foi tirado. Porque traz riscos. Está aberto. Vai vir uma nova cobertura. Algo novo vai pairar sobre vocês. Porque o céu está aberto. Por isso eu falei antes que eu ouvi vozes. Eu às vezes ouço vozes. E não é problema psiquiátrico não, tá? Mas às vezes eu ouço. E era uma coisa assim, não tem a ver com gente, com mais pessoas aqui. Tem a ver com o lugar estar conectado com a realidade que Deus quer que se tenha nesse lugar. Entende? Está conectado. Já está. Então a minha palavra hoje não é uma palavra de reprovação. Não é, é uma palavra de vamos que estamos perto. Vamos que estamos perto. Nós já não somos hoje o mesmo que nós éramos ontem. Nós já não somos. Está perto.
O Espírito está tão próximo das nossas cabeças, e que na verdade a distância quem cria somos nós, e não o fato em qual lugar Ele está. O Espírito estava aberto, Jesus voltou da tentação do deserto, mas em Nazaré todos diziam: o céu está fechado. O Espírito Santo estava repousado sobre ele e ninguém via em Nazaré, porque preferiam olhar para o Jesus, filho da Maria. Então eu pergunto: o Espírito Santo estava, ou eles que não viram que ele estava? E por que em Cafarnaum aconteceu e em Nazaré não? Porque quem decidia os acontecimentos eram as pessoas que viviam no lugar. Somos nós que decidimos até onde nós podemos ir, até onde Deus pode operar no lugar. Se a gente vai se liberando mais, aquilo que a gente sentiu hoje no louvor pode ser mais intenso. Não é intenso de volume, não é intenso de gritar, é intenso de deslocamento. Sabe, você está aqui, mas o que você percebe naquele momento é como se você estivesse em outro lugar. O autor de Hebreus no capítulo 12 vai dizer que a igreja dos primogênitos, que está no meio da Jerusalém celestial, em volta de anjos, miríades e miríades, sabe? A realidade da igreja da terra, ela vai descobrindo que ela está cercada de uma realidade celestial. Os céus abertos representam que a terra está cercada, está mais próxima da realidade celestial. Presta atenção numa coisa: a mensagem de Jesus era o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus não era eu vou te salvar. A mensagem de Jesus era: de onde eu venho se aproximou daqui. Como assim, Jesus? Ele libertava os oprimidos, curava os enfermos. Para quê? Ele diz: eu faço isso pelo dedo de Deus, porque o reino chegou. Então, quando a gente se enganja em resolver os problemas das pessoas, nós estamos dizendo para elas: o céu está aqui, porque o Senhor me ungiu. A gente provoca proximidade com a realidade que a gente almeja. Os céus se aproximam, e a distância da realidade do Espírito e onde nós estamos é dado por aqui, a minha cabeça. Aproximo essa realidade ou distancio ela dos lugares aonde eu estou? Tudo depende da minha postura, da minha decisão de me posturar. Eu quero andar pela unção e o poder do Espírito. Como isso? Eu quero resolver problemas. Eu quero ver o Espírito sobre mim. Se você ainda não viu uma pessoa sendo curada, é porque você ainda não orou por cura. É simples. Se você não viu uma pessoa livre de uma opressão, é porque você ainda não orou contra essa opressão. Se você não viu uma pessoa que está sem perspectiva de futuro, é porque você não orou para que Deus desse perspectiva de futuro a essa pessoa. Nós não podemos se entregar aos problemas que esse mundo nos traz. Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Ele falou: tende uma postura baseada na minha vitória. Tende bom ânimo. Essa obra de Jesus é para disponibilizar a operação do seu Espírito no nosso meio.
Essa é a expectativa que a gente tem que manter sobre a operação do Espírito. Essa é a expectativa, sabe? Essa postura que nós estamos tendo agora, de o que o Espírito está fazendo. E nessa noite eu queria te encorajar a isso, a entrar dentro dessa realidade que está aberta para nós, de unção do Espírito. De unção do Espírito. Enquanto o óleo estiver caindo sobre a cabeça de pessoas, entenda que o mesmo está sendo liberado sobre nós. A autorização para viver o ministério do Espírito. A autorização para viver o ministério da reconciliação. Exortando os homens para que mudem a sua relação com Deus. Nós precisamos ter esse empenho. Como eu disse, uma pessoa por mês. Uma pessoa por mês. E Curitiba vai ouvir falar de um grupo de pessoas que foi ungido pelo Espírito. Só basta uma pessoa. Eu não estou querendo dizer que cada pessoa dessa vai vir congregar aqui, mas cada pessoa dessa vai marcar um tempo sobre a região, porque o que eles falavam em Nazaré, nós ouvimos do que ele fez em Cafarnaum. Jesus não estava com as pessoas sobre as quais ele operou em Cafarnaum, não tinha uma congregação em Cafarnaum, mas nós ouvimos o que ele fez em Cafarnaum. E Jesus está dizendo, eu estou aqui para assumir o que está escrito. Hoje se cumpriu. Então a minha proposta para vocês nessa noite é quem quer assumir o que está escrito. Quem quer assumir o que está escrito? Porque tudo o que foi feito para a gente só assumir. Jesus fez. Ele fez. Ele se fez pecado para santificar o pecador e liberar a unção sobre todos. Nós temos a unção que vem do Santo. Nós temos essa unção. Eu queria que você separasse um tempo agora, ficasse de pé, virasse para a pessoa que está do seu lado. Sabe que tem um versículo, antes de você virar para a pessoa, olha para mim. Tem um versículo que a gente usa ele muito mal, que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então a gente usa esse versículo de maneira contábil, mas esse versículo não está falando de contabilização. 2 ou 3 não é a conta, é em que eles estão reunidos. 2 ou 3 reunidos em meu nome. 2 ou 3 pessoas que se decidem para fazer o que eu quero que seja feito. Eu estou com elas. Entendeu a diferença? Então, a presença não está condicionada à quantidade. A presença está condicionada aos interesses daqueles que se reúnem. Então, se aqueles que se reúnem têm um interesse, que as coisas que estão em nome de Jesus sejam feitas, Jesus diz: eu vou para lá, porque é do interesse dele, eu vou estar ali. Então a oração que eu quero que você faça com a pessoa, não é pela pessoa, é uma oração em acordo. 2 ou 3, nós queremos assumir aquilo que está em nome de Jesus, sobre o que Jesus nos ungiu nessa noite. Nós queremos assumir. Nós vamos provocar a presença de Jesus no nosso meio. E o nome disso é igreja. Pessoas que se reúnem pelo interesse de Jesus. Não tem outro interesse aqui
a não ser o interesse de Jesus. E ore então com a pessoa que está do seu lado. Entra de acordo, fala: Senhor, eu me coloco em acordo, por aquilo que você disse ao nosso respeito, por aquilo que está em seu nome, por aquilo que está em seu nome, Jesus. O Senhor nos ungiu, o Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que o Senhor nos ungiu. Céus abertos, anjos subindo e descendo nesse lugar, liberação de vidas acontecendo, liberação de vidas acontecendo. Nós liberamos pessoas aqui do seu passado. Todo cativeiro não tem mais limitação sobre a sua vida. Hoje você está liberado das opressões do presente. Nenhuma opressão mais vai causar tristeza, cansaço. Quem não consegue enxergar um futuro, receba a visão agora, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu nessa noite. Há uma unção acontecendo nessa noite. Há um ambiente profético. Nós temos a unção que vem do Santo. A unção que vem do Santo, derramando sobre as nossas cabeças. Receba a unção que vem do Santo. Receba mais do Espírito. Receba mais do Espírito. Receba da unção que vem do Santo. Babassotre que labaceira de balaia. Rolobossotre que é siria baba. Loborobossutro codoboceira. Rababacê que terele balá. Agora ore como igreja: Senhor, nós reconhecemos o que será feito, a unção que será derramada. Nós como igreja clamamos que o óleo a ser derramado seja o Espírito ungindo. Vamos lá, igreja, vamos lá. Vamos lá, renuncie qualquer resquício de incredulidade. Vamos. Renuncie o medo. Fábio, eu tenho medo. Então clame pelo amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Vamos lá. Ei! Yeah! 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 Receba mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito. Hey! Mais do Espírito, mais do Espírito, mais. Oh! Yeah! 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 Oh! Isso! Vamos lá! Vamos subir mais alto nessa noite. Yeah! Vamos subir mais alto. Os céus estão abertos.
Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Nenhuma limitação permanece nesse lugar. Rompimento de limites. Não existe mais limites. Sem limites, sem limites, sem limites, sem limites.